Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Potencial da Consciência. Estou voltando com as lives, sou Tatiane Berriel. Ultimamente quem está movimentando o canal é a minha mãe, com a terapia, apometria quântica, com as cartas-chave de transformação. E decidi voltar a fazer live com convidados, trazer temas bacanas de estudo, para que nós possamos juntos expandir mais a consciência. E o convidado de hoje é uma pessoa querida que eu conheci aqui nas redes sociais, o Jean, que eu posso dizer que já se tornou um amigo, um irmão cósmico, e que faz estudos semelhantes aos meus da revelação. E eu convidei para ele poder estar aqui e sugestionamos juntos trazer um tema bem bacana para ajudar a construir novas ideias e a se questionar das ideias, como diz nosso amigo Rogério João Val, que é o nosso instrutor da revelação cósmica, e é um prazer estar com vocês. E eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo o Jean. Seja bem-vindo. É um prazer ter aqui você no nosso canal para esse bate-papo. E eu quero que você se apresente um pouquinho para o nosso público, para as pessoas que seguem o nosso canal e para quem segue você no seu canal, que possa estar aqui também conhecendo o potencial da consciência. Eu quero dizer uma boa noite e estou muito feliz pelo teu convite, Tati. A gente já estava aí ensaiando há algum tempo, né, conversarmos online e também compartilhar com algum público aí que tem interesse em assuntos mais místicos. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje contigo e não vou falar muito sobre mim, eu acho que a gente tem mais que falar de conteúdos, né? Mas eu sou um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, moro numa cidade que fica bem na divisa com Santa Catarina, bem no norte do Rio Grande do Sul. A cidade tem o nome até de uma pessoa que influenciou aqui no passado, é Frederico Westphalen. Parece que é terra de alemão, né? Porque o sobrenome é de origem alemã. Mas aqui nós temos várias etnias, tem italianos, poloneses, né, pessoas nativas. Então, o nome ficou Frederico Westphalen, mas é uma mistura aqui de povos, as tradições gaúchas também. E eu sou, na verdade, se for resumir, eu sou um buscador, tá? Desde cedo, desde pequeno, me interessei por curiosidades, por astronomia, ciências, o mundo científico. E quando a gente vai nesse caminho de buscar juntar os quebra-cabeças aí, nós encontramos, às vezes, questões que não têm respostas, e onde é que a gente vai buscar isso? Se não encontra nas religiões, não encontra na ciência, não encontra na cultura, nos hábitos sociais, nós temos que ir através da filosofia, do mundo espiritualista, e nesses caminhos de busca, eu tenho, até hoje, praticamente me encontrado como pessoa, isso que é importante. Se você acaba não tendo respostas, você acaba desistindo de se conhecer mais. E quando você consegue uma resposta aqui, outra ali, e encontra gurus, mestres, amigos, a gente segue adiante. Então, hoje me considero, na casa dos 51 anos, então, me considero uma pessoa que alcançou algum nível de conhecimento próprio. E se a gente puder compartilhar essa experiência juntamente com alguns conhecimentos que sejam úteis para as pessoas, é por isso que nós estamos aqui hoje, tá bom? Seria isso por enquanto. E a gente conversando, né, em off sobre a revelação cósmica e a ideia de trazer esse tema, porque tem muitas pessoas que têm dúvida do que é a revelação. E quando a gente mergulha num primeiro momento, eu acredito que você também, você vê a imensidão do que se é, e ao mesmo tempo que é simples, é complexo. E o que você pode contribuir em relação a esse panorama da revelação cósmica, dentro da sua visão? Eu diria que o tema de hoje ele é muito importante para a atualidade, para as pessoas que estão buscando respostas. O nível de transmissão de informações, de compartilhamento está cada vez maior, e nesse sentido,
para falar de revelação cósmica, que talvez algumas pessoas se estranhem assim, mas o que é isso? Que nome é esse? O que significa? Eu preciso comentar que, como desde pequeno sou um buscador, tenho trilhado nos caminhos das ciências, das engenharias, das filosofias, a questão de o que estamos fazendo aqui, por que temos esse tipo de vida no planeta Terra, né, frente a tantas estrelas, planetas que a gente pode imaginar que existam ali no céu, no nosso universo, qual é o sentido da vida? Então, quando a gente começa a enfrentar barreiras que nos fazem refletir, nós vamos diretamente para essas questões. E nessa caminhada, como eu falei no início, não encontrando todas as respostas, nem nas religiões, nem, de repente, assim, nos cultos, também nem no caminho acadêmico, porque por muito tempo eu estudei e fui professor de universidade, então a gente faz pesquisas, faz experiências, e muitas questões existenciais não são encontradas as respostas assim no cotidiano, no modo normal que a gente chama assim de viver na sociedade. Então a gente vai buscando nos caminhos do espiritismo, de outras religiões um pouco mais místicas. A gente tem como citar a Umbanda, a Candomblé, as religiões xamânicas. Eu até tenho uma boa caminhada dentro do Reiki, que tem, além da questão da bioenergética, que isso é milenar, esse fenômeno, esse trabalho, né, da energia, que é invisível, mas que faz efeitos sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre a nossa energia biológica. Também tem as tradições orientais. O Reiki teve uma reformulação com o mestre Mikao Usui, que era um japonês, e isso fez uma diferença, porque teve uma sistematização da questão esotérica da energia, desvinculando um pouco daquela ideia da crença de que é um anjo, é um santo, ou é um Deus que faz a cura ou o milagre. Então, essas pesquisas são importantes para a gente entender os processos biológicos e da nossa própria energia existencial. E aí, quando a gente vai para o Oriente, a gente encontra lá as culturas chinesas, indo-arianas, né? Então, o taoísmo, confucionismo, toda a questão do hinduísmo, o budismo, né? Todos esses ismos, mas que tem por trás dessas convenções, talvez, doutrinárias, existe lá algum ser que, na origem, ele trouxe muitos ensinamentos, seja o Buda, né? Seja Lao Tse, seja qualquer outro mestre que tenha por lá. E nessas andanças, a primeira inconformidade que mexeu muito comigo, e eu estou contando essas histórias para chegar a comentar sobre esse panorama da revelação cósmica, que é o que você me passou a bola, né, para a gente comentar sobre isso. Mas até falar da revelação cósmica, eu preciso contar um pouco de como eu cheguei nesse mundo agora atual, de conhecer essas questões de integração com o cosmos, né, com o universo, ou com universos paralelos. Então, a primeira vez que eu me incomodei mesmo foi quando eu estava trabalhando como viajante, né, como comerciante, e parando num posto, na beira de uma estrada lá, até deserta. Esse posto de combustíveis, ele tinha lá também uma prateleira onde se vendiam livros. E neste momento que eu estava lá acertando a conta, tinha abastecido o carro, ia seguir viagem, alguma coisa me chamou naqueles livros e eu olhei assim, estava lá escrito assim, o segredo da Grande Pirâmide, né, lá do Egito. E eu já, buscador, e filósofo, e pesquisador, disse, poxa, esse livro me chamou a atenção e tinha a figura da pirâmide. Aí, quando eu pego esse livro na mão, eu digo, vou levar, preciso decifrar. E neste livro, de uma escritora austríaca que estava até morando no Brasil, certo tempo atrás, ela já é falecida, Roselyse von Sass, eu lendo esse livro ao longo dos dias que se seguiram, eu vi que ela detalhou com toda exatidão como que a pirâmide, a Grande Pirâmide, que é chamada de Quéops hoje, né, mas ela é a Grande Pirâmide das três lá, como que ela foi construída com detalhes técnicos de engenharia e a história do povo que estava naquela época. E ela fez essa descrição, revelando ao longo do livro que ela tinha feito suas viagens astrais, temporais, e conseguia estar no momento lá na antiguidade dessa construção. Eu, como engenheiro, eu sou engenheiro mecânico, mas eu me interesso muito por construções também, por civilizações, sítios arqueológicos,
E naquele momento eu pensei para mim assim, ó, ou essa mulher é muito doida, ela inventou uma história mirabolante sobre a pirâmide, sobre o sentido da construção, dos seres que ajudaram a construir, ou se isso é verdade, o mundo não sabe de nada. Tem coisas palpáveis, tem pedras gigantescas, construções fenomenais lá no Egito, construídas não por seres humanos simples, vamos dizer assim, mas por forças também que estavam por trás dessa criação, dessa construção, e sentidos místicos. E eu não consegui dormir mais em paz enquanto eu não adquirisse a passagem para ir lá para o Cairo, depois ir até o deserto lá onde estão as pirâmides, região de Gizé, para tirar limpo. Inclusive, um detalhe que ela dizia, que as pedras foram tão bem polidas e trabalhadas e encaixadas uma na outra, que no livro ela dizia assim, não passa uma agulha entre uma pedra e outra. E eu não levei uma agulha, mas eu levei um alfinete dentro da minha carteira. E uma das coisinhas que eu brinco, né? Eu digo, até isso eu fui testar lá na pirâmide. E quando estava percorrendo, tanto dentro como fora, eu estava com um alfinete, assim, eu digo, eu vou achar um lugar para colocar entre as duas pedras um alfinete. E não é que não tinha modos algum, né? As pedras praticamente estavam cortadas e coladas. E estruturas megalíticas gigantes, assim, de 10, 15, 20 toneladas, pedras de 3 metros, né, de altura, largura e profundidade, essas cúbicas. E fora outras descrições internas das câmaras dentro da pirâmide e o motivo de alguns túneis serem para a esquerda, para a direita, um ser mais baixo, outro mais alto. Então, neste livro, tudo que essa senhora descreveu, e ela já tinha falecido quando eu conheci o livro, até tentei encontrar ela, ela tinha falecido há 2 anos, e ela estava morando em São Paulo, aqui no Brasil. Aí eu disse assim, já que eu não tenho como encontrar ela pessoalmente aqui no Brasil e olhar no olho e perguntar se tudo aquilo ela tinha visto como verdadeiro, eu tive que viajar para lá, e todas as descrições que ela deixou no livro realmente se confirmaram. Tanto é que eu voltei maravilhado lá, disse, ó, o pessoal hoje no Brasil, no mundo, precisa entender que tem provas concretas de construções que hoje a engenharia moderna não consegue fazer, e isso prova que tinham seres muito mais habilidosos, pelo menos tecnologicamente, no passado. E aquelas histórias de que nós viemos assim evoluindo simplesmente do macaco e daqui a pouco a Bíblia conta que o mundo foi criado há 4, 5 mil anos, essas coisas começaram a cair por terra, porque tem provas físicas, né? Mas a grande maioria das pessoas hoje não acredita e também nem sabe que é possível a gente, como eu fiz, né, trilhar o caminho de até lutar, às vezes, contra suas próprias crenças, ou cair os véus, como te diz, né, cair os véus de Ísis, começar a enxergar as coisas, de um modo que a nossa vida passa a ter outro campo de interpretação e de noção do que a gente está fazendo aqui. E talvez aquela história de que também a gente não está sozinho. A partir dessa experiência, isso foi lá em 1999, né? Já faz algumas décadas. Eu comecei a mergulhar ainda mais em estudos e pesquisas, então eu consegui fazer um roteiro de todo ano, viajar para lugares onde tem construções antigas, realmente hoje estão lá em ruínas, mas não só para ter uma prova, mas sim ter várias provas de que no passado existiram, talvez, as civilizações que o pessoal hoje chama de Atlantes, os Lêmures, né, os deuses antigos, os astronautas antigos. Então, visitando vários países e vários sítios arqueológicos com ruínas ou monumentos que não tem explicação como foram construídos hoje, e não foi a ciência moderna que montou isso, eu comecei a trilhar muito mais no meu tempo paralelo a esse cotidiano que a gente tem que trabalhar, tem que pagar as contas, né, tem que se alimentar, mas nas horas vagas eu mergulhava muito nessa questão de investigar não só o nosso planeta, mas a vida extrasensorial, o universo, o movimento das estrelas. E assim, por anos e anos, a gente vai montando um quebra-cabeças, que é muito grande, não está nem 1% ainda montado, mas nos faz abrir mão de certas crenças.
E quando depois dessas experiências de viagens, eu retorno e a minha intenção foi criar um grupo de estudiosos, de pesquisadores, eu acabei montando uma escola filosófica, exatamente aqui, na cidade de Frederico Westphalen, reunindo algumas pessoas que tinham um pouquinho de curiosidade sobre isso, que tinham uma mente um pouco mais aberta, porque não é qualquer pessoa que abre mão das suas crenças, das suas culturas, e se permite investigar o diferente, o novo, e aceitar as pancadas que vêm atrás disso. Realmente, nós ficamos por muitas vezes desestruturados psicologicamente, porque é como se chegassem para nós, né, e dissessem assim, meu querido filho, né, o Papai Noel não existe. Aí, quando nos conta essa história, a gente tem um baque, a gente fica assim, será que eu continuo acreditando ou eu vou ficar com essa decepção, toda a minha ilusão de ter um ser que trazia presentes e gostava de mim no Natal, e fazia surpresas, não vai existir mais. Assim vai acontecendo para aqueles que ficam mais incomodados em aceitar a mesmice e buscam o diferente, o oculto, né? Tanto é que hoje, quando a gente fala em ocultismo, muitas pessoas tremem, se assustam, acham que é coisa do mal, que é coisa de bruxaria. E, na verdade, o ocultismo é uma prática de você buscar decifrar aquilo que está oculto. É simplesmente isso. Assim como o budismo é uma prática de você seguir, estudar ensinamentos de Buda. Então, quando eu volto para a cidade e resolvo fazer um centro de estudos, de pesquisas, debates, instruções, nós entendemos que, além da questão da filosofia, era preciso trabalhar a arte, a cultura. Um trabalho, assim, tríplice, né? Ficarmos só fechados ao mundo, digamos assim, de um clubinho do Bolinha ou da Luluzinha, e as portas fechadas, aquelas escolas antigas, esotéricas, místicas, né, secretas, sociedades secretas, isso não fazia mais sentido na atualidade. O mundo estava cada vez mais buscando expressão, abrindo as portas para o conhecimento, disponibilizando o conhecimento para todos. Então, nós buscamos, além desses estudos filosóficos, fazer expressões, projetos dentro da linha das artes, das músicas, danças, né, fotografia, vídeo, cinema, para que de forma sutil as pessoas fossem despertando, não diretamente com a informação mística, esotérica, aquela informação interna que muitas vezes as pessoas não estão estruturadas a perceber, mas sim de uma forma mais suave. Então a gente fazia, e a gente faz ainda, um teatro no final dos estudos, e a gente chama a população para assistir, aquela turma que está se formando, e através de um teatro a gente apresenta, daqui a pouco, a caverna do Platão, né? E aí, todo aquele ensinamento místico que é estudado através da filosofia, nas escolas secretas, vem para a população e acaba sendo apresentado de uma forma lírica, teatral, artística, e essas pessoas, suavemente, com as suas crenças, elas conseguem perceber uma mensagem que tem ali e talvez sejam convidadas a procurar aprofundar mais sobre isso. Então, essa estrutura está funcionando até hoje. A gente tem uma associação chamada Associação Cultural Atena, que também traz no nome o misticismo da deusa grega das artes, das ciências, da inteligência, da guerra justa, a deusa Atena. E, além disso, nós passamos a buscar mais informações em escolas que também estavam especializadas em decifrar o ser humano e a vida aqui no planeta. E por um bom tempo, mais de 10 anos, nós encontramos, então, na teosofia, uma quantidade bastante ampla de publicações. Nós não nos tornamos uma escola teosófica, como existem algumas hoje, tem sociedade teosófica em vários países, mas aqui no interior, distante das capitais, a internet naquela época não era tão facilitadora assim, da gente trocar informação, fazer reuniões. Nós acabamos fazendo uma escola pioneira aqui, a Sociedade Atena, né? Associação Atena. E comprávamos os livros. E nesses livros da teosofia, de minha parte, eu posso dizer, eles ajudaram a desvelar muitas informações sobre o mundo espiritual, sobre as questões de seres extrafísicos, sobre espíritos, e junto a isso, nós também sempre tivemos o estudo da doutrina espírita, tá?
conexões, amizades com pessoas que conduzem o espiritismo na nossa região. Dá para dizer que nos últimos 2 séculos a gente tem a teosofia e o espiritismo como as 2 vertentes mais fortes de esclarecimento para o ser humano do que nós estamos fazendo aqui e qual é o propósito da nossa vida frente a todo esse cosmos. E por 10, 12, 13, 14, 15 anos, nós mergulhamos nesses estudos que, de certa forma, eles têm uma defasagem, porque esses livros foram publicados lá no século XIX, no século XVIII, no século XX. E eu tive uma colega que trabalhava comigo de Reiki, uma vidente, ela era sensitiva, ela conversava com os espíritos, isso hoje é tranquilo a gente falar abertamente, isso é uma frequência muito grande em todo o planeta. Antigamente a gente tinha que cuidar para não falar esse tipo de coisa, para dizer, poxa, estão inventando coisa, estão imaginando, isso é coisa do demônio, né? Então, essa minha colega, ela sempre me dizia nos nossos estudos e nas nossas aulas, né? Geralmente estava à frente das aulas, né? Jean, é preciso atualizar essa informação, essas informações que você buscou no passado, na escola filosófica grega, egípcia, indiana, todo esse conhecimento milenar, mais essas questões que foram reativadas com a Renascença, com os grandes artistas, os filósofos, pintores, e também com o movimento do espiritismo e da teosofia, elas têm uma raiz muito forte. Só que nós estamos vivendo num mundo hoje em que, se a humanidade tem evoluído, de certa forma, tecnologicamente, e no campo de informações, ela me dizia, o mundo espiritual também evolui. O mundo espiritual não estava pronto. Ele não é tão constante como a gente imagina, em que as coisas já estão prontas e só aqui na Terra que a gente tem que sair da idade da pedra, né, e chegar na idade da Revolução Industrial ou da era tecnológica, ou da era da informação. E eu dizia para ela, mas onde nós vamos buscar a atualização dessas informações? Ou a troca até de expressões. Ela me dizia, essa palavra não cabe mais hoje. Os espíritos me falam que essa palavra aí tem que sair fora, né, do ensinamento. Às vezes era uma palavra só, não era uma ideia nem um contexto. E eu fiquei por 10 anos vasculhando, não consegui mais viajar para ver se encontrava respostas através das viagens. E a ideia foi buscar na literatura, nos contatos com as pessoas. E nada dessa atualização aparecer. Até que um dia eu acabo assistindo algumas lives e me deparei, né, exatamente com uma entrevista lá, que estavam entrevistando um senhorzinho, vamos chamar assim, né, sem desmerecer, de barba branca lá, falando sobre a vida dele, que aos 17 anos teve uma primeira experiência e tudo mais. E quando apresenta o nome dele, fala Rogério de Almeida Freitas, lá de Natal, do Brasil, né, aqui do nosso país. E no primeiro momento, os primeiros segundos que eu bati o olho e escutei o que esse senhor estava falando, algo me conectou e me disse, presta atenção e assista toda essa live, toda essa entrevista. Isso era em 2022, algo muito recente. E o Rogério de Almeida Freitas, que usou no início da sua revelação cósmica o pseudônimo de Jean Vauelan, e hoje ele abertamente usa os 2 nomes, né? Ele começou a descrever não só a vida dele, mas uma espécie de trabalho, ou de missão, não é missão, mas é um trabalho que ele estava fazendo. Até porque quando eu conversei com ele, e tenho conversado frequentemente com ele, eu comentei sim, se ele tinha uma missão, e ele me disse, não, eu não chamo isso de missão, mas realmente é um trabalho. É executar essa questão de revelar como funciona o cosmos. E cada palavra que eu escutava dele, e depois cada informação, cada estudo que a gente vem fazendo em cima da obra, dos livros, né, dos vídeos, todo o material que ele disponibiliza, com certeza eu digo para vocês hoje, aí está a atualização de todos esses estudos, de todos esses questionamentos que nós vimos trazendo, junto com um grupo aqui há 16 anos, e não conseguimos ver uma versão atual, inclusive até de vanguarda, que pode se tornar ainda atual por séculos, essa questão da revelação cósmica.
E aí, para não estender tanto a resposta, né, mas a ideia é eu fazer um panorama da revelação cósmica. Eu vou fazer um intervalo agora, porque eu até espichei mais do que eu imaginava, mas eu vou adiantar para quem está nos escutando aqui que a revelação cósmica, o panorama da revelação cósmica é o seguinte: é o conjunto de informações, vamos chamar assim, que vem atualizar todas as questões filosóficas, místicas, esotéricas, ocultas, religiosas, mitológicas, científicas, e por aí vai. É um pacote que está só iniciando a sua revelação de informações, mas essas informações, elas agora vão para um campo não só da psique humana, que foi feita praticamente lá com Capila, há 600 anos antes de Cristo. Lá foi uma revelação para a gente entender que nós podemos ter uma possibilidade humana de nos entendermos como gerenciadores da nossa própria vida. Depois, com Kardec, é dito que vem a segunda onda, e é o próprio Elan que nos fala sobre isso. Vem uma revelação espiritual. Isso fez com que a gente entendesse que há um mundo paralelo espiritual das pessoas que morrem e o espírito continua. E agora, esse nome, para quem nunca ouviu falar, revelação cósmica, vem explicar sobre todos os seres, os locais onde eles vivem, o universo paralelo, os seres extrafísicos, os extraterrestres, os seres espirituais, e nós aqui como seres humanos, encarnados, né, materializados. Então, não só expandiu para o mundo espiritual, mas sim para uma visão cósmica que é muito além daquilo que a gente imaginou até hoje. É algo, pelo menos é o que se diz, plenamente inédito para a humanidade. Este é o panorama da revelação cósmica, que a gente vai falar muito sobre ela hoje. Não sobre o que ela é, porque a gente não tem toda essa habilidade, né? A gente está recém engateando. Mas os impactos disso na vida da Tati, na minha vida, e por aí vai. Eu achei bem interessante o seu relato de como você conheceu a revelação, porque você é um estudioso, um buscador, e você teve contato com vários outros livros, estudos, e hoje, dentro de toda essa bagagem que você já tem, você trazer a revelação cósmica como um complemento é bem bacana estar falando isso para um público que está iniciando, porque há muitas dúvidas, há muitas crenças que têm que ser desconstruídas, e nós temos que pesquisar, nós temos que realmente questionar. E mesmo tendo incertezas, como o nosso querido Rogério fala, continuar tendo incerteza, porque para mim isso é a base de ser buscador, é ter incerteza e continuar buscando cada vez mais. E esses impactos, né, que acontecem na nossa vida com a revelação cósmica, eu posso dizer assim um pouquinho por mim, que quando eu tive o primeiro contato com a revelação, eu também ajudando o público dentro dessa troca aqui que eu estou fazendo com o Jean, eu sempre fui uma buscadora e chegou num ponto que eu falei, eu preciso de mais respostas. E o vídeo do Rogério surgiu no YouTube como sugestão. E eu estava, na época, estudando a psicologia junguiana, né? Psicologia analítica do Jung, que traz essa visão da mitologia com tanta riqueza. E naquele momento da minha vida eu estava estudando isso. E eu então falei assim, eu tenho que me aprofundar. Foi quando eu me matriculei numa pós-graduação, psicologia analítica, com especialização nos estudos mitológicos. São muitos estudos que eu posso dizer que, como estudiosa numa pós-graduação, eu não consegui me aprofundar em todos. Um ou outro eu consegui ter uma visão. E o que mais me impactou dentro dessa revelação cósmica, como o Jung, um pesquisador da mente humana, trouxe com propriedade falando que nós temos os arquétipos que moldam os nossos comportamentos e as ações do ser humano e que eles estão impressos na mitologia. E que todos os deuses, eles mapeiam a mente humana
de forma inconsciente. E quando eu comecei a assistir os vídeos do Rogério Janval, eu fiquei assim bem impactada. Eu falei, ele está falando algo muito importante, que nós temos realmente uma manipulação invisível, e começou a ressoar muito. E dentro da minha busca, começou a fazer muito sentido dentro dessa visão da psicologia analítica, da fala do Jung, que ele fala os complexos, que são vozes vivas e ativas na nossa mente. E quando o Rogério fala da mente bicameral, que nós recebemos os impulsos, os comandos sem percebermos, foi quando eu decidi também abraçar a revelação numa visão também como buscadora, numa visão de pesquisa, continuando com a minha mente analítica, também questionando o conteúdo, e foi um complemento que só cresce e cada vez mais tem mais respaldos para nós sairmos do sistema de crença, e vem impactando muito na minha vida. Eu quero saber como que está acontecendo na sua vida, Jean, esse impacto da revelação cósmica, e como você está trilhando esse caminho com o grupo que você tem aí. Conta aí um pouquinho para a gente. Eu vou me policiando aqui um pouco para não falar muito, né? A gente tem que conversar nós dois aqui. Mas o assunto é muito empolgante, tá? Não no sentido de que é fácil, ele é muito desafiador. E ao assistir vários vídeos do Elan, então ele já trazendo através das mídias aí sociais, as redes sociais, um pouquinho da revelação cósmica, porque é um assunto muito profundo, muito vasto. O que aconteceu? A minha fome era tanto, né? Eu sou um estudioso que, quando eu me interesso por um assunto, eu gosto de ir a fundo. E não me contentando apenas com os vídeos, eu descobri que tinham livros publicados pelo Elan, e ele já tinha publicado, naquela época, em 2022, praticamente uns 48, 50 livros, se não um pouco menos. Eu resolvi atacar os livros também. Então, comprei um livro, depois comprei 3, depois comprei 5, comprei 10. Hoje eu tenho praticamente a coleção dele. Eu estou com 55 livros, que é o que ele já publicou. Tem mais alguns que vão ser publicados agora. E eu terminei ontem o livro 49, uma sequência cronológica. Isso, para vocês entenderem, um dos impactos, eu já vou falando para vocês. Se você nunca leu um livro do Elan, e se você é uma pessoa curiosa, buscadora, e quer esclarecimentos, quando você pega um primeiro livro, um segundo, parece que você quer ler o terceiro, o quarto, e aí você abandona até vídeo, filmes, esses filmes de diversão que a gente quer descontrair. E o livro ele é tão interessante, e ele entrega muito mais informação do que o próprio vídeo, feito pelo próprio Elan, né? Porque num vídeo é que nem você assistir um filme e ler um livro. Você sabe que o livro sempre vai trazer um enredo super mais profundo e interessante do que a produção audiovisual. E o primeiro impacto foi esse. Eu nunca tinha parado na minha vida para me organizar e ler pelo menos 3 livros por mês, tá? E eu estou fazendo essa rotina, vai fechar 2 anos. Alguns meses eu consigo ler 2 livros quando tem muito trabalho, mas eu estou sempre com o livro embaixo do braço. Se eu vou nos correios, se eu vou no banco, se eu vou pegar uma fila, eu já dou essa dica aí. Em vez de ficar no celular, pega o livro ali e vai lendo. Então, tem que descobrir livros bons para você ter esse hábito. E o primeiro impacto a gente fica, vamos usar um termo entre aspas aqui, viciado em ler a obra da Revelação Cósmica, que é uma obra escrita a várias mãos, né? Ou a várias mentes. O Rogério de Almeida Freitas, o Janval Elan, digamos assim, o canal hoje que nós temos no planeta para fazer essa composição, essa revelação, mas ele mesmo nos comenta nos livros e nos vídeos que existem seres espirituais auxiliando ele nessa publicação, nessas obras, nessas escritas. Então, um dos impactos que acontece para quem começa a ler o livro é que você se torna um leitor muito mais frequente e assíduo, e quer saber o próximo capítulo, a próxima revelação. Inclusive, em algumas lives que a gente faz com o Elan e sobre a revelação cósmica,
Algumas pessoas até comentam assim, mas por que ele não explica tal coisa? Ele fala, mas ele não mostra como é que é o lado de lá, ou como é que as coisas acontecem lá. Então, eu posso dizer para vocês, já que eu li praticamente 50 livros, estou chegando agora nos 50, que nos livros publicados existem esses detalhes que a gente não encontra e que a gente fica muito curioso. Eu posso dizer que outro impacto que teve para mim nesses 2 últimos anos é que se eu tinha lá umas 100, 200 questões filosóficas, como a gente vê aqui o Otto colocando, né? Estamos fazendo o que aqui? Qual é o propósito da nossa vida neste mundo? Nesses livros, eu obtive mais de 100, 150 respostas para essas questões filosóficas. É a verdade absoluta, ou às vezes é a verdade relativa que está sendo apresentada na revelação cósmica? Não, o próprio Elan diz, olha, tem coisas que a gente se equivocou lá atrás, nos primeiros livros, então agora a gente está corrigindo, mas a gente não encontra algo paralelo, pelo menos não conheço atualmente, algum caminho de explicações lógicas, científicas, espirituais, para essas questões que o ser humano, desde os 50 mil anos aí, que é quando diz que o Fox P2, né, o Elan fala, foi o elemento que disparou ou que despertou um senso de racionalidade nos humanos, nós estamos sempre querendo aprender as coisas e entender. Então, a revelação cósmica, ela vai trazer alguns impactos naquelas pessoas que realmente se aproximam. E eu estou dizendo aqueles que se aproximam como curiosos, como estudiosos, né? Não como a equipe que o próprio Elan tem, que eles estão desenvolvendo. O impacto para eles é outro. Os desafios, até eu digo que são muito superiores a nós que estamos como aprendizes. E os impactos que eu tive na minha vida, alguns deles, tem muitos, a partir da revelação cósmica, eu posso citar aqui. O primeiro é a reflexão sobre uma possibilidade de que o nosso universo tem também, paralelo a ele, um universo de antimatéria, e que nesse universo paralelo existem os seres mais primordiais da origem desse cosmos que foi criado há 13,8 bilhões de anos, como a própria ciência estima, tá? Então, se nós pensávamos só em um universo, a revelação cósmica começa a nos apresentar que aqui, junto a nós, existe um segundo universo paralelo que possuía portais, e quando a gente saía desse universo de matéria e ia para o universo de antimatéria, precisava criar uma vestimenta eletromagnética, sei lá, quântica, porque a matéria e a antimatéria, elas tendem a se anular uma à outra, e da mesma forma, os seres que vivem nesse universo paralelo, quando eles vêm para cá, no universo da matéria, eles também precisam criar um sistema quântico para não sumirem, né, do mapa, não se consumirem. Então, o primeiro impacto é a gente começar a entender que não estamos num universo apenas os seres que estão aqui recebendo a influência um do outro. Tem influências desse universo paralelo. O segundo impacto que a gente começa a ter é que a criação deste nosso cosmos, que engloba, então, 2 universos, é uma criação que foi praticamente um acidente de percurso. Existiam seres espirituais que talvez até tinham uma intenção de criar um laboratório, um universo que fosse num reflexo de dimensões mais perto da perfeição, e como um arquiteto ou um criador de uma obra, às vezes pode estar meio distraído e acontecer que a obra sendo criada dá um problema, ou cai uma estrutura e acaba desabando, a revelação cósmica vem dar detalhes de como isso aconteceu, tanto de como foi a intenção da criação, depois como foi o momento da criação desse cosmos, dessa matrix, e os problemas acarretados em função de que o Criador teve um descuido e isso acarretou problemas seríssimos, e esses problemas seríssimos refletem até hoje. Então, uma obra mal construída,
acaba impactando em todas as gerações de seres, de construções que vieram nesses 13,8 bilhões de anos, e isto justifica nós termos problemas físicos, de doenças, problemas psíquicos, de loucura, de demência, né? Problemas espirituais, de forças que o espiritismo, a Umbanda, sabe muito melhor do que nós isso, né? A questão de frequências baixas, que são encostos, que são energias densas, sugam prana de um, outro de outro. Então, que o universo seria criado por um Deus ou por um Criador que tivesse o dom do poder, da onisciência, da onipotência, da perfeição. Um Criador dessa forma criaria um universo justo, alinhado, onde não teriam misérias, guerras mundiais, planetas sendo destruídos por cometas e acabando com civilizações, estrelas explodindo, sabe? Essa questão que a gente pode observar hoje, racionalmente, de que a vida parece que tem sofrimento, tem muita dor, quantas pessoas não conseguem ter paz no espírito, porque estão lá enfrentando uma fila no hospital, é um câncer, é um problema de coração, é um problema digestivo que nunca cura, sabe? Ou é uma demência, a pessoa está sendo internada, é remédio exagerado. Então, essas questões que atrapalham o nosso cotidiano e nos mostram, inclusive a questão de abuso, violência, abuso de crianças, violência contra a mulher, essa discriminação, essa raiva, esse ódio. Se o ser ele é um ser elevado, divino e sagrado, ele tem tanto poder para si mesmo, ele pode transformar isso e revelar isso na sua própria criação. Mas a nossa criação está sendo descoberta como algo que não tem esse senso de paz, justiça e amor em todos os momentos, em todas as situações. Então, isso mexe muito com a crença que nós viemos construindo ao longo desses milênios, de que existe um Deus bom cuidando da gente, nos protegendo a todo momento e fazendo que a nossa vida seja boa. Da maior parte dos seres que vivem no planeta Terra, poucos estão no estado de paz, de tranquilidade, têm o que precisam, mas, de modo geral, a grande maioria da população está passando por perrengues assim que não são justos, né? Não precisaria ter isso na vida das pessoas, não consegue liberar sua mente para entender o que estão fazendo aqui, não consegue ter tempo de tirar férias, né, de encontrar amigos, de acabar com essa ganância, com a desonestidade, a corrupção. Por que as políticas em todo o mundo elas são terríveis, elas acumulam riquezas para poucos de forma injusta, e a grande maioria precisa estar como escravo, né? A questão de trabalhar, de não ter segurança, de chegar na velhice e não poder contar, às vezes, com remédio, com alguma atenção. Então, essas coisas, se a gente parar e refletir filosoficamente, mostram que a nossa criação ela não é algo assim perfeito, maravilhoso, como algumas religiões, algumas doutrinas acabaram tentando incutir na nossa cabeça. Esse é o impacto que a pessoa pode dizer assim, não, eu não quero, eu acredito no meu protetor, no meu Deus, a vida é perfeita, quando eu morrer eu vou para o céu, tudo vai se resolver, mas a lógica desses estudos e das informações que estão chegando, ela é bem ao contrário. E quem é que está disposto a realmente abrir mão dessas crenças, refletir, e não assumir que a revelação cósmica está trazendo a verdade, mas talvez pegar o martelinho lá do Nietzsche e começar a destruir os ídolos, as verdades antigas, sem precisar colocar no lugar delas outras verdades, mas talvez reflexões novas e se tornar aquele que é um buscador da verdade, mas que talvez nunca encontre, né? A gente tem que entrar nesse caminho. Por isso que a zona de conforto, para quem se aproxima da revelação cósmica, ela é praticamente eliminada aos poucos. Você começa a ter que jogar sobre seus ombros, suas costas, toda a responsabilidade de conduzir a sua própria vida. A questão de querer, assim, contar com uma ajuda divina para resolver os nossos problemas,
A revelação cósmica não vai por esse caminho, não. Ela acaba nos chacoalhando e dizendo, pessoal, os próprios humanos é que vão ter que resolver seus problemas ecológicos, financeiros, econômicos, de alimentação do mundo, né? A questão de outros problemas de guerra, né? Violência. Se nós não entendermos que isso está em nossas mãos, não vai vir um Jesus Cristo Salvador, um profeta, ou Alá, seja lá de que religião for, porque até agora nunca aconteceu isso. Já está há pelo menos aí 4, 5 mil anos de história registrada, e é guerra atrás de guerra, fome, é nação explorando outra. E só para encerrar esse meu bloco, tem muitos impactos, mas um outro impacto muito importante que a revelação cósmica apresenta é que não é só no planeta Terra, mas no universo, vale uma lei que às vezes para nós não é justa, a de que o mais forte sempre ganha do mais fraco, ou seja, o mais fraco nunca tem vez, a zebra nunca vai poder dizer para o leão, agora você foge de mim porque eu não quero ser devorada, tá? Isso acontece desde os níveis de reinos inferiores, aí animais, vegetais, e humano também está vendo isso. E a questão de que sim, está faltando um caminho de dignidade dentro de nossas relações humanas. A pessoa ser sincera, honesta, não querer o que é do outro, e abrir mão, às vezes, até de uma riqueza, de um status, ou de algo que beneficie ela, porque ela não é digna disso. A gente está sempre querendo passar por cima do outro. É como se fosse cada um por si, e não é nem Deus para todos, é cada um por si que tem acontecido. Então, essas nuances que eu estou trazendo aqui causam um impacto profundo. Pelo menos na minha pessoa, isso aconteceu. E a gente tem que estar preparado, pelo menos em doses homeopáticas, para quem quer realmente aprofundar seus estudos e cada vez mais perceber qual é o impacto da revelação cósmica para toda a humanidade. Bem legal a sua visão, a sua percepção sobre a revelação cósmica. Eu estava refletindo aqui no nome impacto, eu tenho mais uma opinião para poder acrescentar dentro desse nosso tema, que teve um momento na minha vida que eu estava eu estava pesquisando e buscando muito sentido sobre a existência, sobre a minha existência, o que é ser humano, essa pergunta que o Otto fez. E até ajudando o Otto a entender e a continuar buscando cada vez mais, e pesquisando e se autoconhecendo, é que teve uma fase na minha vida que eu fui buscar a ciência para poder entender o desafio pessoal que eu estava passando. E através da ciência e da medicina chinesa, toda essa parte quântica, holística, de entender que você é uma mente atuante, que tem vibração, e esse universo da física quântica, da neurociência, da epigenética, que cresce cada vez mais os estudos dos nossos médicos cientistas, fez muito sentido porque eu comecei a aplicar em mim, e quando eu conheci depois a revelação cósmica, ressoou mais ainda, porque a revelação cósmica traz também, dentro dos estudos, dos livros e cursos do Mentalma, traz todo esse panorama, né, do que é a mente humana, de como que nós podemos manusear nossa mente, como que nós podemos fazer uso, se autoconhecer melhor. E o Rogério, ele trouxe brilhantemente todas essas pesquisas de uma maneira já bem resumida, que eu tive que ler em alguns livros, porque lá em 2018, eu quando pesquisava no YouTube sobre esse universo, eu ainda estava bem reduzido, juntando a parte mística com a ciência e espiritualidade, porque eu engravidei foi em 2019, o meu desafio foi nessa busca de tentar engravidar, entender o meu corpo, e que eu passei a dar novos comandos para o meu corpo, entendendo o que estava acontecendo, e entender os vórtices de energia, que é mágico, porque nós temos memórias. Então, isso impactou muito essa fala do Rogério, de nós respirarmos, entendermos quem nós somos. Isso foi um impacto também, que a revelação cósmica pontuou assim, esse é o caminho, continue. Outro questionamento que eu tinha é porque eu nunca fui uma pessoa, já tenho marcações, né, no
no meu espírito, nunca fui uma pessoa assim religiosa, nunca segui nenhuma religião, vim do espiritismo. Acho que eu nunca comentei pouco em algumas lives sobre isso, vim do espiritismo, então tem aquela crença, né, do centro de mesa, kardecista, e tinha algumas questões que não faziam muito sentido para mim. Depois que eu saí dessa crença, eu comecei do espiritismo, do karma, que eu rompi a barreira do karma, fui entendendo que era só uma ação que gera uma reação e que eu tinha que assumir essa responsabilidade. Teve um momento que eu comecei a seguir a fraternidade branca e eu vejo que muitas pessoas que começam a ter contato com a revelação cósmica têm essa dúvida: o que é essa fraternidade branca? Quem são esses seres? Eu vou dar a minha resposta contribuindo aqui dentro do tema. Claro que cada um individualmente tem que fazer a sua pesquisa, buscar, ver se faz sentido. Dentro desses estudos, né, arquetípico do Jung, ele falou claramente dos arquétipos. Então, dentro do... O que são esses seres? São arquétipos. Nós vamos ter também uma assinatura energética quando nós saímos dessa roupagem. O Rogério vai ser... Nós somos seres que temos um campo informativo. Então, eu entendi que esses seres da Fraternidade Branca, Saint-Germain, Mestre Nada, todos os mestres que tem vinculados aos raios, eles são arquétipos. Então, se a pessoa faz uso daquela força, daquela egrégora e aciona aquele arquétipo, ela está fazendo uso daquela assinatura energética. E nós, como mentes vibrantes, pensantes, damos forças e nos conectamos com essa assinatura energética. Só que a crença da época das pessoas que canalizaram e que tiveram e que construíram, que acredito que o Jean, por estudar, ter lido livros da teosofia, que foi Helena Blavatsky, todos esses pesquisadores da época vinham passando informações com as crenças. Então ficou um pouco misturado a pesquisa do que é esse universo, do que é essa experiência humana, com essa parte da crença religiosa. Então misturou muito. Então essas escolas, o que eu percebi, que ressoou comigo, que o Jean falou, é que essas escolas, elas realmente precisavam de uma atualização, porque tinha muitas informações que eu ficava... Por que eu tenho que fazer o decreto para me conectar com esse raio? Eu ficava me perguntando, por que eu preciso invocar a chama violeta e tenho que conversar com o Saint-Germain? Não faz sentido. Eu tenho que ser o canal. Então, quando eu começava a me questionar, eu já via que não fazia tanto sentido de eu ficar mantralizando aquele arquétipo para eu poder estar fazendo uso daquela força, daquela energia. Então, isso é uma crença muito grande que eu desconstruí, porque eu entendi como o Amit Govasmi, que é o PhD em física quântica, e traz brilhantemente os estudos da consciência quântica, desse avanço do potencial criativo que somos e que temos. Eu me apropriei também daquele estudo do Amit, li o livro dele e falei, eu sou o canal, eu posso criar esse movimento. E ressoou com a revelação cósmica, que o próprio Amit Govasmi, ele fala que nós usamos os arquétipos e o sincronismo que acontece na nossa vida vem pelas assinaturas arquetípicas do que tem já aqui dentro do planeta. Então, um exemplo que eu vou dar, que pode ajudar quem estiver assistindo a live, é que se você está numa intenção clara de querer criar algo, ou de até mesmo confirmar se o estudo da revelação cósmica faz sentido, ressoou com você, é o sincronismo que vai te pontuar se é o caminho. E como que é esse sincronismo? São arquétipos. Que você vai ver alguém falando, o assunto vai se assemelhar, vai chegar uma informação para você. Então, nós, seres humanos, chegamos num ponto de entender que nós somos seres que temos um programa mental que roda na gente, na nossa mente, é isso que a revelação cósmica traz com todo o embasamento histórico, porque ele não está simplesmente canalizando, é isso que também me dá um respaldo muito grande para estudar
a revelação, ele traz o embasamento de pessoas, de histórias, de vivências já do nosso próprio planeta, do que acontece aqui nesse universo local qual estamos experienciando como seres humanos. Então, isso é bacana, não tá solto. Ele tem um conhecimento vasto que é como se montasse realmente pontos de quebra-cabeça que ficaram perdidos dentro de uma linha de tempo, porque o nosso cérebro ainda estava em desenvolvimento. Então, eu também quebrei uma crença grande em endeusar os extraterrestres, de ficar querendo saber a minha origem cósmica. Eu posso saber da minha origem cósmica porque eu tenho o direito de saber. Isso é algo assim que foi assim, libertar várias correntes dentro do meu mental. Então, impactou a revelação cósmica porque desconstruir também aquela crença de que tem um comando. O Rogério já até fez minha mãe já fez essa pergunta para ele disse que tem sim um comando, mas é um comando que está dentro como a própria revelação cósmica traz, é um comando que ainda estão batendo cabeça para entender o que acontece dentro do universo deles e dentro desse universo. Sabemos que eles têm uma tecnologia de ponta, muitos deles têm uma tecnologia de ponta, mas como o Rogério fala, não tem o senso crítico, não tem a racionalidade humana, não tem o cérebro límbico, ainda estão... E no próprio livro da trilogia Terra e Atlantis, ele até brinca, né, nos comentários da live, no próprio livro também comenta que demorou não sei quanto tempo para poder ter um insight, enquanto a nossa mente aqui, a gente consegue fazer insights mais rápido, criar sinapses mais rápido, só que como estamos impregnados de crenças ainda e memórias, que é isso, Jean, que eu acho que é a parte disfuncional do jogo, mas nós, como observadores do jogo, estamos desenvolvendo capacidade de melhorar a forma de jogar, é realmente limpar o DNA e ter realmente experiências produtivas dentro dessa roupagem humana que estou, dentro de um corpo que eu sou uma mente hospedeira, ser realmente um agente educador desse corpo. Eu acho que essa é a palavra-chave, nos apropriarmos e nos tornarmos agentes educadores desse corpo, que vem cheio de doenças pelo próprio, vamos dizer, erro da criação, mas se é erro, eu já soltei, porque a revelação também, num primeiro momento, ela traz, dependendo da memória que a pessoa tenha dentro desse, e que ela já acessou dentro desse DNA, ela tem muita revolta, ela fica presa num circuito e que às vezes ela demora a gerar realmente novas sinapses, produzir a neuroplasticidade dentro do corpo dela, gerando realmente atuação com o campo eletromagnético. Então eu sou assim, eu sou uma buscadora, me torno cada vez mais encantada com os estudos da revelação, porque ela complementa, assim como foi para você, um quebra-cabeça assim da existência. E hoje eu me coloco como uma cidadã planetária. Estou integrada num todo. Quero saber sim das minhas partes mais elevadas, dos grupos que eu estou conectada. E para mim é assim, é infinito essa busca, seja estando nesse corpo como Tatiane, ou seja, partindo daqui, porque eu entendi que eu sou uma mente ativa, temporária, mas que eu levo o melhor dessa experiência para agregar em outro local que eu vá, e ajudar o espírito, né? Como o Rogério fala, nós que estamos ajudando os nossos espíritos, então vamos embora ajudar. Vamos nos apropriar daqui e mandar lá no corpo deles, brincadeiras à parte. E como que nós, Jean, podemos trazer esse estudo, dentro do seu ponto de vista, para a nossa vida? Como nós podemos, como professor, dando aquela dica, né? Porque a gente sabe que conselho a gente não pode dar, aquele ditado assim, não, tem um ditado, né, que fala do conselho, que ninguém segue o conselho. Você fala, mas ninguém segue, que conselho não é bom.
Então, eu sempre brinco assim, né? Que minha mãe falava muito isso para mim quando eu era menor, né? Você vai com as suas próprias experiências, saber o que eu estou falando, e depois você vai discernir se foi bom, se não é, porque a gente às vezes fala e a pessoa precisa experienciar. Então, qual a mensagem que você pode deixar para nós, buscadores, desse caminho da revelação cósmica, da dicas, na verdade, uma dica que você possa dar em relação a essa busca da pessoa? As perguntas não são fáceis aqui hoje, né? Mas a gente Não tenta. são. A gente até dá uma engasgadinha, porque o tema é rico e a gente tem. Eu sou uma pessoa assim que eu procuro facilitar, sabe? Procuro buscar palavras mais simples possível, porque eu sei que realmente é um tema que já me gerou dúvidas e continua ainda descortinando a revelação. Um fato é o seguinte: cada um tem seu tempo, tá? Nós não podemos querer medir a régua, né, da vida dos outros com a nossa régua, então é importante a gente ter muita paciência e o foco é realmente a mudança interna, é o caminho espiritual de cada um. Às vezes alguns nem sabem que é possível ter um caminho espiritual. Esse caminho espiritual, ele é precedente a este caminho material, biológico que a gente está fazendo. Então, pela revelação cósmica, nós conseguimos observar que houve uma descida na matéria, assim a gente pode falar, e a gente hoje está como uma experiência de vanguarda inédita. Um dos impactos mais importantes que eu tive ao acessar a revelação cósmica, pelo menos até agora, é como se fosse inverter a lógica. Eu sempre imaginei que de cima para baixo era o caminho natural da evolução, ou seja, o mundo espiritual sempre à frente e nós aqui como reflexo, né, dos conhecimentos, das informações, das possibilidades evolutivas. Então tudo viria meio que programado lá do mundo espiritual para a nossa vida humana. E pela revelação cósmica, o impacto que me trouxe dentro do nosso universo, o universo paralelo, desta criação, o ser humano está sendo, talvez, a experiência mais de vanguarda, a evolutiva, a mais possibilitada em fazer a melhoria deste nosso universo. E aí joga para o ser humano, ou para a experiência humana, a possibilidade de nós termos futuramente um mundo espiritual melhor do que ele é hoje. Porque eu sempre pensei, bom, lá com os espíritos, eles têm propriedade de fazer maravilhas e viver com aquelas florestas, aqueles sons maravilhosos, tudo é pacífico, tudo é maravilhoso. Em algum lugar existe esse paraíso e no final das contas a gente sofre aqui, mas um dia a gente chega lá. Só que dentro deste nosso universo, a revelação cósmica nos indica o contrário. Se nós temos como fazer um paraíso ou encontrar um paraíso, é preciso que os agentes da vida universal construam, porque não existe esse local. Não existe uma previsão de final feliz para o nosso universo. Isso é muito impactante. E não existe um tempo curto para que isso aconteça. Se nós quisermos transformar a nossa vida espiritual dentro desse universo em um paraíso, nós temos que fazer muito trabalho, inclusive encarnados na condição humana. Parece que de todos os seres que foram criados, desde os anjos de Javé, né, o Criador, ele criou os anjos para auxiliar a fazer o reparo na própria criação que estava com problemas. E esse reparo na própria criação é no próprio Criador, o Javé, é o nome que o Elan usa, que ele se compõe de todo esse campo elétrico que existe nos universos. Então, no momento em que a gente está consertando, melhorando um jardim na nossa casa, um pensamento, solucionando algum enigma na nossa cabeça, os elétrons imediatamente recebem essa informação de que a coisa foi aprimorada, foi melhorada, e o corpo de Javé,
ou a estrutura universal, imediatamente recebe essa informação. Só que os seres que foram criados ao longo desses bilhões de anos, tantos anjos, aí o Elan traz nomes novos que não tinham classificação antes, né? Mas seres chamados demos, aí depois vem para o nosso universo, são os biodemos, uma classe de seres que fizeram a transição de um universo para outro, chamado de Fenvans. Aí ele começa a ter classificações de seres híbridos, biodemol, né, demo, biol, essas coisas assim, que são nomes esquisitos que a gente está trazendo hoje. Tem toda uma descrição de fases de seres que foram sendo manipulados, criados, para tentar melhorar a vida aqui nesse universo, porque não existia um refúgio paradisíaco para os seres depois de uma morte, se é que os seres morrem. Tem seres que estão vivendo há 10 bilhões de anos e ainda não experimentaram esse processo da morte. Essas coisas são muito doidas. A gente tem que começar a pensar muito de forma abstrata, porque a gente não enxerga isso, não sente. Mas existe toda uma lógica de descrição, e essa montagem desse quebra-cabeça, quando a gente vai lendo um livro, estudando, escutando uma live do Jean, a gente começa a ver que fecha, que se encaixa uma peça com a outra. E a revelação cósmica causa certos impactos, são muitos que eu falei, mas mais alguns que eu gostaria de compartilhar, porque a live de hoje é os impactos da revelação cósmica, principalmente em nós que estamos aqui comentando. A visão de que os seres superiores, né, são muitas vezes mais atrasados mentalmente e emocionalmente defasados, então eles não são, de certa forma, moralmente superiores à nossa situação humana. Isso é o impacto que vira o prato, né? A gente começa a dizer assim, poxa, mas lá em cima tudo é melhor e é perfeito, e nós aqui que somos os problemas, os pecadores. E, na verdade, a revelação diz, as pesquisas espirituais, inclusive quânticas, estão mostrando que nós somos o suprassumo da constituição do genoma aprimorado, né, da composição genética, dos cromossomos, da experiência biológica, do senso crítico, tudo isso surgindo como algo evolutivo. Então, esse impacto de a gente dizer é daqui para lá que as coisas vão ser resolvidas, faz uma mudança tremenda. A gente começa a ter um sentido de viver não esperando um paraíso, uma situação melhor no futuro. É algo do tipo, só vai ter algo bom no futuro, para nós ou para todos, se nós construirmos isso. Essa é uma regra cruel, porque a gente sempre foi acostumado a esperar do pai, da mãe, do pastor, do padre, do governador, do presidente, né? As soluções para a nossa vida ficar melhor. E está exatamente o inverso. Dentro de uma visão cósmica, os seres que estão no universo até estão de olho na humanidade para dizer assim, será que a humanidade vai nos ajudar nessa questão de resolução, né? no reparo da obra, que os cabalistas chamam de Tikkun? Então, esse é o impacto. Um segundo impacto, dentro desse bloco que eu estou falando, é uma visão da descrição do personagem humano, Jesus, e do personagem, ou do ser ressuscitado, Jesus. Porque Elan tem alguns desses livros muito voltados a essa história antiga lá, de como é que aconteceu as coisas na época em que Jesus estava tendo a experiência humana, de onde ele vem, por que ele era considerado um ser, vamos dizer assim, que nasceu de uma virgem, Maria. Então, há descrições totalmente novas. E depois o Jesus ressuscitado, que aparece aos seus discípulos, aos seus apóstolos, os espíritos ajudam o Elan a praticamente retratar algo que até hoje não era revelado para nós. Então, nós que somos ocidentais e temos uma criação voltada a uma imagem do que foi Jesus, a revelação cósmica, ela amplia muito essa imagem e desmistifica coisas que talvez a gente possa concluir. Realmente, isso não faz sentido, essa história de Jesus ou esse comportamento e por aí vai. E não é que diminui a figura ou o ser que foi Jesus Cristo. Justamente faz ao contrário, ao revelar nuances que ninguém sabe praticamente, faz com que a gente tenha uma valorização emocional e mental frente à figura e à importância de um Jesus no nosso planeta, muito maior do que um Jesus místico em que a gente não sabe exatamente o que ele foi, mas a gente já considera ele como um ser divino, um Deus sagrado.
Isso é muito raso para o raciocínio humano hoje. Então, a revelação cósmica traz todos os detalhes e as explicações do que foi o processo de Jesus no planeta Terra, desde Capela, né, desde as revelações que o próprio Chico Xavier trazia, e isso causa impacto profundo para quem vem de uma linha cristã, acreditando, né, numa história que o Novo Testamento, com poucos evangelhos ali, tenta descrever. Outro impacto importante que tem é que eu sempre queria juntar, como você falou, a questão dos seres arquétipos da fraternidade branca, porque no Reiki a gente trabalhou muito sobre isso, na teosofia também, com os extraterrestres biológicos, tecnológicos, que a gente tem registros aí pelo mundo inteiro, de surgirem aqui no nosso planeta. Então, como assim, seres espirituais, fraternidade branca, aí tem outro grupo que revela e trabalha com extraterrestres, seres arcturianos, sirianos, outros falando de naves espaciais, discos voadores, tecnologias novas. Aí depois tem os seres intraterrenos, isso a questão xamânica também traz toda uma linhagem de conexão com esses seres. Eu sempre tentei dizer assim, peraí, mas existem várias fontes, vários seres acessando os humanos, ou os humanos acessando vários seres que não são humanos. Como funciona todo esse complexo? E a revelação cósmica ainda traz, isso é magnífico, consegue acrescentar os seres mitológicos que sempre nos venderam como lendas. E não, isso aí é criação, é fantasia do homem, que existia lá um centauro que era metade homem, metade cavalo, ou seres que viviam na água, metade homem, metade rabo de peixe. Então, esses seres mitológicos, eles estão muito mais localizados nesse universo paralelo, e faz sentido. Você citou a trilogia Terra Atlantis. Nessa trilogia, quem tem curiosidade por essa questão, vai ver que o planeta Terra estava tendo interações, inclusive físicas, com seres do universo paralelo, com esses seres mitológicos, sejam os olímpicos, né, Zeus, Apolo, sejam seres não só dessa mitologia, né, mas a mitologia nórdica, o Thor, o famoso martelo do Thor, ou Brahma, Vishnu, Shiva, todos eles interagindo com a humanidade aqui. Os Anunnakis, uma outra linha também que tem muita pesquisa hoje, muita live, muita informação. Aí os seres espirituais, aí os avatares, aí os seres intraterrenos. Como explicar todas essas manifestações e todas essas histórias? Então, o impacto que a revelação cósmica nos traz é que, sim, há uma explicação lógica, interativa do que estava acontecendo na Terra e o que vem acontecendo, considerando todas essas fontes e essas interações, sem precisar descartar do tipo, se eu acredito na trilogia Brahmani lá e Vishnu e Shiva, eu sou hindu, então tudo que me contaram sobre a mitologia olímpica dos deuses gregos é mentira. A nossa interação foi com Brahma, Vishnu e Shiva, então isso é verdade. As outras interações a gente não possui, é mentira. Da mesma forma, as religiões fazem isso. O meu Deus, os nossos santos são verdadeiros. Os demais não passam de imaginação do ser humano, caem no val das mitologias fake. A revelação cósmica vem dizer assim, gente, acordem, se tem manifestações em várias culturas e tem interações acontecendo, esses seres todos podem ser algo da realidade que a gente não quer enxergar. Sem excluir, nós começamos a ver que esses seres estão há muito tempo e voltamos àquela velha história. E o ser humano não é uma experiência nova, não vai se lá adiante criar uma mitologia em cima da humanidade que existiu aqui nesse planeta, sei lá, daqui 10 mil anos, 50 mil anos, 1 milhão de anos. Então, nós também passamos a ser agentes da vida universal. Não só esperar que os que já existiam sejam realmente os condutores, os administradores do nosso universo, mas sim o ser humano passando a ser mais um grupo de seres que está interagindo com a realidade e pode exatamente fazer o que os demais fizeram, co-criar as novas frentes futuras aí, né, de existência. Essas são as questões. E tem um outro lado da revelação cósmica, que é para aqueles que são mais científicos, porque vão dizer assim, poxa, tudo isso é impossível de sondar, porque eu não sou médium, eu não sou vidente, eu não tenho viagem astral consciente.
Mas o Elan também tem boa parte dos livros comentando sobre o mundo quântico, sobre a física, sobre as moléculas, os átomos e toda a estrutura, digamos assim, material, eletromagnética, em que a própria física moderna está interagindo e está descobrindo. Então, qual é a grande ideia da revelação cósmica? Parece que em todos os campos do conhecimento humano, inclusive da psicologia, que você fala, inclusive da questão humana, da moralidade, principalmente da cidadania, é algo inexplicável. Assim, a gente fica pensando como está sendo produzido uma grande biblioteca, uma grande videoteca, em que todos os campos da experiência e da vivência humana podem ser acessados ali de forma crítica, sem ser revelações da verdade, mas sim da reflexão de que faz sentido todos os nossos pensamentos, todos os nossos sonhos, todas as nossas heranças, né, tanto genéticas como espirituais. E seria quase que o momento da revelação da teoria de tudo, que a ciência tenta buscar e até hoje não encontra. A pequena fórmula com a grande fórmula, a relatividade, né, com a física quântica, mas incluindo o mundo espiritual, o mundo mitológico, o mundo da criação, e isso teríamos aí dias e dias para revelar situações que existem nessa obra. Fica, de minha parte, o convite para aqueles que sentiram alguma curiosidade, para que se agreguem a esse nosso corpo de estudiosos, de buscadores, para que a gente consiga decifrar mais e mais a realidade. O próprio Elan, ele tem suas limitações, ele não pode estar em todos os lugares, em todas as escolas, escrevendo todos os livros da forma que ele está acessando. Então, cabe a nós, já que ele diz que ele está lançando aí reflexões, nós sermos os seres que vão refletir sobre isso e talvez, ao longo das nossas vidas biológicas aqui, a gente se sentir mais confiante e seguro de que nós não estamos mais iludidos por coisas bobas, e sim que a gente está, pelo menos, tentando encontrar uma liberdade de expressão e pensamento e de evolução pessoal, que é a parte que você comentou também, do Mentalma, que é essa parte de publicação e de ensinamentos que estão vindo, elas nem envolvem tanto você olhar para fora, saber se tem extraterrestre, se tem Deus nórdico, se tem algum outro ser lá debaixo da Terra, de uma dimensão quinta, sexta, sétima. A própria revelação cósmica também ela quer revelar como a gente funciona por dentro, como ser humano. Aí o foco é o ser humano. Aí você aprende a meditar, a respirar, a buscar uma maestria de lidar com seu cérebro para que ele não fique armazenando e processando pensamentos ruins, para que você não fique cultivando emoções tristes, pesadas. Então, é um leque para todos os gostos, né? O que a gente pode falar? Que bom que nós estamos em nossa época, neste momento, encarnados, acessando algo que vai nos ajudar a evoluir, cada um no seu interesse, na sua curiosidade. É isso que eu tento resumir dos impactos da revelação cósmica e um pouquinho dela. Porque se fosse falar do que eu aprendi com a revelação cósmica, eu comento para os meus amigos e para os meus alunos aqui. Alguém fica responsável por uma fogueira, vamos nos reunir em volta da fogueira e vamos ficar no mínimo 7 dias, só vamos parar para dormir um pouco. E desses 48 livros que eu já terminei, eu consigo ter assunto para falar por 7 dias, acredito, de tanta informação. Imagina o que vem pela frente. O Elan diz que já tem 300, 400 livros que está lá no computador e sei lá se ele nem em vida vai trazer. São coisas realmente impactantes. Eu digo que nunca imaginei que isso ia acontecer. E, de certa forma, os abalos emocionais e psíquicos existem. Eu estou trazendo as palavras do Elan e confirmando que em mim aconteceu e acontece. A gente sai da zona de conforto. Não são livros de autoajuda, de eu dizer, agora entendi tudo, a minha vida está melhor. Até pelo contrário, os desafios vêm, as sombras vêm e você tem que resolver, porque você não avança se não colocar luz nas suas próprias sombras. Então, é um caminho para quem realmente está a fim de buscar melhorar, buscar entendimento, mas não é algo assim de presente. Você tem que fazer a transformação quântica em você mesmo.
O DNA, ele vai se aprimorando conforme a gente vai vencendo as doenças, os desafios, essas questões que nós herdamos da criação, que, segundo a revelação cósmica, não foi uma criação bem feita. Ela teve problemas sérios e a gente precisa arrumar a casa, senão todo mundo continua passando por sofrimentos e dores até o final desse universo. Voltando aqui, ficou ótimo. Eu acho que dentro desse ponto de vista, eu também, como buscadora e aprendiz, achei que nós ampliamos bem a visão e tenho certeza que quem for assistir essa live em algum momento vai começar a montar uma peça de um quebra-cabeça, ou vai querer mergulhar ou vai querer sair correndo, né? Porque dentro da dualidade que estamos, nós sabemos que somos energia e que existe esse positivo e negativo. E o questionamento ele tem que acontecer e a sinceridade com você individualmente, o que faz sentido para você, se questionar, fazer perguntas inteligentes. E é isso que eu venho fazendo. E eu quero agradecer a presença do Jean, complementou muito, enriqueceu muito a nossa noite de sexta-feira, porque eu gosto muito de estudar. Se eu tivesse mais tempo, eu estudaria com certeza bem mais, mas eu vivo com diferente um pouquinho de você, porque eu estou no momento da vida que eu faço mais uso do fone. Então, assim, a gente não tem que ter desculpa, tem que saber. Não podemos contar historinha e nos auto-sabotar. É se reinventar dentro da Matrix, dentro dos desafios, e que em algum momento vai ter uma oportunidade para poder estar lendo um livro. Então, eu colocando assim a minha vida, a minha rotina hoje, eu me reinvento e consigo ter tempo para estudar, assistir live, um livro ou outro eu já consegui ler, já consegui trazer o Rogério aqui no Rio para as pessoas que são buscadoras. Então, assim, esse movimento ele está crescendo e vejo que está partindo individualmente de cada um de nós. O Rogério, ele, pelo pouco que eu tive contato dentro das trocas, que ele veio 2 vezes aqui no Rio de Janeiro, eu percebo que ele realmente ele não tem esse endeusamento que nós vemos aí fora, com todo respeito ao conteúdo que nós assistimos, de várias pessoas que estão nos seus trabalhos, com seus núcleos de crenças, mas não, ele é uma pessoa que realmente ele veio para revelar, essa é a palavra, impactar. E é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, porque a sensação que eu tenho é que ele está simplificando e, ao mesmo tempo, dentro do ego dele, traz um ser humano normal, quebrando realmente aquela crença do endeusar. Somos mestres, somos aprendizes e estamos aqui partilhando, buscando entender e montar peças de um quebra-cabeça da existência humana. E quero deixar também aqui registrado o convite para que você volte aqui no canal, para a gente poder trazer mais assuntos interessantes que agreguem na consciência humana e deixar também assim aberto também no seu canal, como nós conversamos em off aqui nos bastidores, e agradecer e continuar seguindo nessa expansão da nossa consciência infinita que somos. E que você quer deixar? Deixa também sua mensagem aí para a gente poder se despedir. Eu agradeço àqueles que estão nos assistindo, né? Eu peço desculpas se alguma coisa que eu falei assim pode ter provocado, né, alguma impressão errada. A gente tenta sempre não colocar o ego, né, e sim trabalhar conceitos, a mensagem. É isso que eu falo para os meus alunos também. Eu digo, nós estamos agora estudando a revelação cósmica. O foco não é no Rogério, o foco é na mensagem que ele está trazendo. Tá? Porque, da mesma forma, comigo, alguma pessoa pode dizer, eu não simpatizo com você, Jean. Eu digo, tudo bem, isso é bem natural. Quando a gente encontra pessoas no mundo, tem uma regrinha, né? 33% vai nos escutar. Outros 33% vão dizer assim, tô neutro. E outros 33% vai dizer assim, eu não gostei desse cara, não gostei da mensagem dele. Então, a gente não está buscando unanimidade.
A gente está buscando colaborar e talvez a gente possa falhar em algum momento, mas a intenção é sempre honesta, né? De tentar com que todos se deem bem, que a gente consiga conviver com as diferenças e o quebra-cabeça precisa ser montado. Todos têm espaço para viver, nós podemos melhorar a nossa vida, tá? Em todos os sentidos, é só ter consciência e ter atitude. E a principal atitude que o Elan e a revelação cósmica nos ensinam, eu diria que até o próprio Elan, ele nos ensina, seja uma pessoa digna, tá? De respeito, uma pessoa que não quer abusar da energia do outro, que não quer inventar histórias e mentiras, vamos ser claros, e o ser humano, sendo isso, ele vai ser exemplo para todos os seres, segundo a revelação cósmica, que ainda não atingiram esse grau de maturidade, de amar o outro, de ter o amor incondicional, de cuidar do outro, que isso é um aspecto praticamente só humano, e nós estamos deixando de fazer isso. Nós estamos indo praticamente para o caminho da autodestruição. Então, há sim possibilidade, através dessa live que a gente faz contigo aqui, e com outros trabalhos, da gente tentar reverter o jogo, né? Não vamos desistir. Desistir é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, eu agradeço imensamente. Todos tenham ótimos dias pela frente aí. E qualquer coisa, pode procurar também lá no... Só para falar que tem algumas entrevistas que eu fiz com o Elan no meu canal do YouTube. Vocês podem dar uma pesquisada lá, porque tem revelações direto da fonte e, obviamente, na plataforma Orgon, no canal do próprio Elan, vocês vão encontrar material gratuito para estudar a vida inteira e tirar limpo toda essa revelação cósmica que a gente comentou hoje. Obrigado. De nada. E a pergunta do outro, se a associação criada na sua cidade continua ativa? Continua, já são 16 anos, e nós, para comentar, eu acho que o Otto, né, o Otto, de quadros, nós vamos fazendo adaptações à nossa turma aqui, cada conhecimento que chega, cada revelação, vamos dizer assim, nós vamos adotando, estudando, vivenciando, o importante é a prática. Você acessar esses conhecimentos só por si, intelectualmente, não vai fazer efeito. Se o Elan diz lá, é importante você fazer a respiração profunda, você fazer a tua meditação de manhã, planejar a sua vida, tem que colocar isso em prática. Aí nós conseguimos avançar. O caminho intelectual ele é muito bonito, né? Pode ser interessante, mas sem a prática, isso não vai fazer mutação no nosso DNA, e quando a gente morrer, os nossos espíritos não vão ter esse plus para contribuir para o mundo espiritual. É assim que a gente tem que trabalhar segundo a revelação cósmica. Muito bom. Gratidão. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. E que possamos... Eu gosto muito dessa frase que eu coloco sempre como reflexão. Uma mente aberta jamais volta ao tamanho original, que é de Albert Einstein, e torna-se um mantra meu diariamente, porque todo dia eu tenho que pôr uma informação para poder estar sendo uma boa jogadora dentro dessa matrix e, como o Jean falou, fazer a mutação. Em pequenos momentos do nosso dia a dia, nós podemos provocar essas mutações observando melhor nós mesmos. Então, é continuar nesse processo de expansão, tendo sede de conhecimento e de autoconhecimento, colocando em prática. Beijo grande!